Pastorino. Nós vimos no estudo passado o Cântico de Simeão, o início do Cântico de Simeão, que é aquela passagem que ele, impulsionado por um espírito, impulsionado mediunicamente, ele sente uma vontade muito grande de se dirigir ao templo, onde exatamente ele vai dar de cara, literalmente falando, com José e Maria, que tinham acabado de sair do templo, onde Jesus, então, ele vai receber aquela bênção, ele vai ser apresentado ao templo como primogênito, e Maria de Nazaré, ela leva, junto com José, leva duas pombinhas, duas rolinhas para serem sacrificadas, para poder fazer essa apresentação. Evidentemente, uma linha de raciocínio do judaísmo, uma premissa judaica. Nós não estamos aqui de forma alguma para julgar nenhum tipo de religião, das suas condutas, das suas formas de conduta, das suas ritualísticas, etc. e tal, porque tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. E aí agora nós vamos dar continuidade ao Cântico de Simeão, porque nós vamos ter novos personagens adentrando nesse momento. Então nós vimos na aula passada, no estudo passado, a gente conseguiu pegar algumas coisas muito importantes do Cântico de Simeão, desse encontro de Maria e José e o Cântico de Simeão. Primeiro nós vimos que quando o ser alça um nível profundo de encontro espiritual com o seu Cristo interno, e aqui representado pelo menino Jesus, surgem logo outros que percebem a grandeza dessa alma, desse crescimento, dessa espiritualidade que se alcançou. E por que surge? Porque nós somos médiuns. E além de sermos médiuns, nós temos percepção. E no mínimo, uma pessoa que fez esse encontro com o Cristo, ou que está no caminho da espiritualidade, que leva a coisa de uma forma muito sincera, muito profunda, muito regrada, de forma muito reta, ou seja, com muita retidão, ela evidentemente emite uma vibração que faz com que aqueles que estejam ao seu redor, até os mais materialistas, se sintam de certa forma atraídos por ela. Uma boa atração, evidentemente. O encontro com o nascimento do menino, ou seja, o Cristo interno, é do alto. E aí a liberdade sempre independe. Eu coloquei que não, mas na verdade independe da religião. Então, o que ficou marcado aqui? Que o nascimento do Cristo interno vem do alto, vem do Espírito. E ele é, portanto, dito virginal, né? Ou seja, ele é virgem no sentido de que ele não precisou nenhuma, digamos assim, nenhuma copulação material. Mas esse Cristo interno, então, por vir do alto, por ser de essência divina, ele então modifica completamente a estrutura daquele ser que o consegue receber. Aí você pode perguntar, mas Wander, o Cristo interno está sempre dentro da gente? Na verdade, ele não é a nossa essência? É verdade, ele já nasceu do alto. Antes de nascer a matéria, ele já existia. Como diz Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, logo depois do capítulo no segundo capítulo, isso. Kardec vai dizer que o mundo espiritual o mundo material nem precisaria ter existido, que o mundo espiritual é um mundo primitivo e não precisaria nem da existência do mundo material. Isso quer dizer o seguinte: o Cristo interno, que nosso eu verdadeiro, nosso espírito, sempre preexistiu antes da existência da própria matéria no universo, que coaduna perfeitamente com a teoria da queda do nosso querido professor Pietro Baldi. Portanto, o nascimento do Cristo é virginal. Quando se fala desse nascimento do menino, então, aí eu estou referenciando que o Cristo interno sempre existiu, a nossa individualidade sempre existiu, a nossa essência, a lei interna que compõe o nosso ser, que é a lei de Deus escrita na nossa consciência, sempre existiu. O menino Jesus, ou seja, o nascimento desse Cristo interno representado pelo menino Jesus, significa o despertar do ser para essa realidade de forma mais profunda. É esse nascimento. Então são duas coisas bem diferentes que a gente tem que estar atento. Primeiro, o Cristo interno sempre existiu, portanto ele é virginal, tá certo? E quando eu falo que o menino nasceu, significa o seguinte, que nasceu um preambular, nasceu uma nova possibilidade, nasceu um novo ser, agora totalmente ligado a esse início digamos assim, da morada, do reino desse Cristo em nosso ser, em nosso coração, em nossa mente, em todos os sentidos. Ou seja, passa a reinar esse amor de forma absoluta no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Continuando. Perseguições virão gratuitamente, claro. E por isso, sobre o fenômeno da união íntima, muitos se mantêm calados sobre essa nova realidade espiritual que estão vivendo. Então, o pastoreiro lembra o seguinte, evidentemente, que sempre que nós nos interessamos por uma realidade metafísica, uma realidade espiritual,
a gente tem perseguições e às vezes nem conseguimos fazer nascer o Cristo interno de forma tão potente, a gente já percebe essas mudanças, essas, digamos assim, ações, essas reações da sombra, dos aborrecidos da luz, que tentam nos tirar do caminho, além do que também existe a nossa personalidade, as nossas tendências inferiores, a nossa vibração íntima, ancestral, antiga, e que tenta nos tirar do caminho, porque essa vibração, esse psiquismo todo, ele quer atender primeiramente a fisiologia, a necessidade material do ser. Não está errado, mas ela luta contra a incidência desse Cristo interno. Aí nós vemos lá no canto de Simeão, ele avisando Maria de Nazaré, logo ali no finalzinho, que a alma dela seria traspassada por uma espada, ou seja, ela passaria por momentos complicados aqui na Terra. Então, dificilmente, um espírito elevado, um avatar, um ser de luz, que quando a gente fala ser de luz, é um ser que vem com uma missão muito contundente, muito ostensiva, como essa, que já galgou um degrau na evolução. Então esse ser, ele evidentemente não passa de graça na Terra. Ele vai passar, sim, por perseguições, ele vai enfrentar as vicissitudes do dia a dia, ele não vai ser compreendido, às vezes, nem na própria religião. Então, pensemos em todos aqueles que foram grandes, pensemos em todos aqueles seres que trouxeram para a gente algum tipo de revelação, algum tipo de conhecimento, que trouxeram para a gente uma metafísica onde o mundo espiritual pudesse agir sobre o mundo material. Todos eles sofreram perseguição. Então, eu posso pensar Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, né, Teresa de Ávila, Santa Rita de Cássia, e por aí vai. Eu poderia, Irmã Clara, que saiu de casa e é perseguida pelo próprio padrasto. Enfim, a gente tem, e a nós mesmos, na nossa vida, ainda que muito tímida em relação a esses seres, a gente sofre algumas perseguições, sim, faz parte. Aí Jesus vai trazer aquela frase, já prevendo o futuro de quem o vai seguir. Felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, ou seja, por causa da minha vibração. Feliz, porque estão no caminho do bem. Porque se não tivessem sido perseguidos por causa disso, estaria como as trevas querem. Então a gente vai continuar o Cântico de Simeão, tá? Lá no Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Agora a gente vai para o versículo 36 ao versículo 39. Vai dizer assim: havia também uma profetisa. A gente continua. Lembra que esse povo está lá na porta do templo. Estava lá o Simeão, Maria com Jesus no colo e José. Então vai dizer: havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada, tendo vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então nós estamos falando de uma senhora de nome Ana, que viveu 7 anos casada, desde a sua virgindade com seu marido. Provavelmente ele desencarnou, aqui não fala se ele se separou, se ele desencarnou. E aí o que acontece? Ela já estava então em idade avançada, nesse momento desse encontro aqui com Simeão, com Maria, com Jesus e com José. Tá bom? Continuando. A viúva de 84 anos. É interessante que aqui o Lucas dá a idade certinha dela, 84 anos. Que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então essa viúva, essa senhora, já seus 84 anos de idade, ela não saía do templo, ficava lá o tempo todo rezando. Em oração, em jejum, aquela coisa toda. Esta, chegando na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino, a todos os que esperavam o resgate de Jerusalém. Interessante que ela chega no momento também. Quer dizer, Simeão chega, faz o cante e logo chega e vem Ana. Aí, Pastorino, é muito engraçado, porque sabe como é que é médium, né? Se você estiver num ponto de ônibus e aí você começar a conversar sobre uma pessoa qualquer que seja sobre espiritualidade, mediunidade, logo chega outro médium, vai aparecendo um médium um atrás do outro. Então eles se unem. É uma coisa que isso já aconteceu tantas vezes comigo. E começa a falar de espiritualidade, de mediunidade, aparece eu tenho um caboclo, eu tenho um mentor, e lá no centro que eu vou. Não, médium se reconhece, é uma coisa interessante. Aí a Ana era médium, já estava Simeão lá, já junta logo Ana, né? E aí a gente já tem lá uma família juntada ali, fazendo um trabalho ali. Interessante que aqui ela também, com a mediunidade dela, ela reconhece
que havia uma vibração muito forte. Então já era uma senhora que vivia em jejum, vivia em oração. Ela entrega as coisas do Pai, entrega as coisas de Deus na vida dela. E ela ficou 7 anos casada com o marido, é um número bem cabalístico. Quando se tinha cumprido todos os preceitos de acordo com a lei do Senhor, regressaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então nós temos aqui agora Lucas finalizando esse evento, dizendo, cumpriu-se os preceitos de acordo com a lei do Senhor, ou seja, a lei judaica, e eles regressam para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Tá bom? Então nós temos aí então um fechamento desse evento aqui. Vamos continuar. Bom, Pastorino ele vai começar a dizer assim: aparece agora em cena outra figura, da qual o evangelista procura dar os traços mais característicos. Então Lucas foi bastante específico, falando de Ana, da tribo, da idade, que ela fora casada durante 7 anos. Claro que ele consegue descobrir esses detalhes, porque a conversa entre Maria, José e Simeão, ali com a presença de Ana, fez com que esses dados fossem revelados. Sabe de onde você é? Eu sou de Nazaré. Eu sou da tribo de Assa. Eu já estou com 84 anos, agora eu vivo aqui no templo. Simeão, eu vejo ela sempre aqui no templo, fazendo oração, jejum, essa senhora. Aquela conversa normal, tranquila entre as pessoas. Então, provavelmente, Maria, recordando-se desses dados, ela passa para Lucas. E continua. Ana era a filha de Fanuel, viúva de 84 anos, que estivera casada apenas 7 anos, e que permanecia no templo em jejuns e orações, como era hábito das pessoas piedosas, quando de idade provecta. Então, aqui Lucas e Pastorino agora está fazendo uma revelação, né? Então, conforme Timóteo, a carta aos Timóteo, a primeira carta aos Timóteo, capítulo 5, versículo 5 também, lá de Paulo de Tarso, Paulo menciona esse hábito das pessoas mais provexas, de idade avançada, que elas tinham de se dedicar, de alguma forma, à vida no templo, embora nem sempre dentro do templo, mas fazendo uma ligação espiritual através do jejum, através da oração, tá bom? Evidentemente que nos padrões judaicos, nos padrões da lei com que se acreditava naquela época. Ana era médium, ou seja, profetisa. Então a gente já falou que profeta é médium, então ela era médium. E percebeu a identidade de quem ali se achava. Então, o Pastorino já está chamando a atenção, ela era médium, ela se aproximou, ela percebeu a identidade, percebeu a grandeza. E por que ela pôde perceber isso? Porque muitos de nós somos médiuns. Todos somos médios, mas muitos de nós temos mediunidade ostensiva. Mas o fato de ter uma mediunidade ostensiva não significa que eu tenha a capacidade de perceber todos os sentidos da coisa. É preciso espiritualidade, além da mediunidade. Eu sempre costumo trazer o fato, lembrar isso, eu sempre vou lembrar aqui nos estudos, que existem muitos médiuns. Eu mesmo conheço um rapaz que tem uma mediunidade extremamente ostensiva. Ele vê espírito o tempo todo, fala com o espírito o tempo todo. Ele tem, assim, vários tipos de mediunidade, mas ele não consegue se interessar pela mediunidade. Então ele não consegue, digamos assim, ainda não consegue entender por que é médium, tenta escapar disso, e poderia ser um médium muito promissor se ele se interessasse pela doutrina, se ele se interessasse em desenvolver esse aspecto na sua vida. Então, consigo conversar com ele, já recomendei que ele procure um centro, que ele mora num outro estado, outra cidade, ele é um jovem, muito jovem mesmo, poderia ser um excelente médium psicográfico, tem todas essas capacidades desenvolvidas de outra vida, mas não se interessa, já foi a centro espírita, já foi tudo, e sempre escapa. Então, o que eu estou falando? Espiritualidade é uma coisa, mediunidade é outra. No caso dele, ele veio com uma mediunidade muito forte para despertar o sentido da vida pós-matéria. E, mais importante do que a matéria ainda, olha como é que as coisas são extremamente interessantes nesse sentido. E ele tem dificuldade de aceitação disso. Então, nesse caso, a gente espera que ele em breve possa se interessar. Talvez por um evento que aconteceu essa semana, ele venha se interessar de forma mais completa. O interessante disso é que, então, veja bem, espiritualidade, desenvolvimento do amor, da moral, faz com que uma pessoa que não tenha mediunidade ostensiva possa ampliar essa mediunidade pequena, que ainda seja de tal forma que ela possa ser muito mais útil aos espíritos do que uma pessoa que tem muita mediunidade, que é ostensiva, que consegue de fato ver espíritos, psicografar
tem até mediunidade de cura desenvolvida já, e assim, como eu falo desenvolvida, ou seja, latente, não evidentemente já condicionada, direcionada, mas super latente, pronta para ser usada, pronta para ser especializada, pronta para ser educada. E então esse médium que às vezes não tem tanta ostensividade consegue ser muito mais útil aos espíritos do que um médium que às vezes tem toda a ostensividade, mas não a usa, ou a utiliza de forma incorreta, como foi o caso do obsidiado de Gerasa, e que nós tivemos a oportunidade de ver esse estudo em Mendes agora recentemente, e logo logo nós vamos chegar nele também em Pastorino. Então, e rever esse estudo. Então, quer dizer, a gente está vendo aqui aspectos da mediunidade muito importantes. Dirigiu-se ao pequeno grupo que louvava a Deus e depois saiu a narrar a todos o aparecimento do Messias, tão ansiosamente aguardado. Então ela reconhece o Messias, concorda plenamente com o cântico de Simeão, concorda com a conversa. E por que ela concorda com a conversa, com a observação de Simeão a respeito de Jesus, Maria e José? Porque ela era média, ela pôde vislumbrar, ela pôde, porque simplesmente é importante que a gente entenda que naquela época muitas jovens desejavam ser a mãe do Messias, porque o Messias era muito comentado que ele estava para vir. E isso já era anunciado desde o Velho Testamento, até a época mais ou menos já era anunciado. Então, muitas jovens e muitas mães acreditavam que seus filhos poderiam ser o Messias e iam ao templo de Jerusalém. Mas nesse caso, Ana e Simeão reconhecem o Espírito de Jesus. Como é que reconhecem? Aí nós podemos ter várias, digamos, hipóteses. Primeiro, a vibração era muito forte do menino, embora eles não a tenham conhecido previamente antes da encarnação, um contato com o Cristo mais próximo. Mas a vibração era forte, de forma que eles nunca tinham percebido essa vibração em nenhum outro ser encarnado na Terra. Esse é um ponto. Outro ponto, também através da intuição dos mentores, que poderiam lhes falar, também por meio da mediunidade. Outro ponto também, por ter tido já um encontro com Cristo antes da encarnação, ou em sonhos, através da mediunidade onírica. Então há várias possibilidades. A mediunidade tem todos esses campos de atuação, de possibilidades que a gente pode analisar dessa forma. Cumpridas as leis moisacas, agora vai dizer Pastorino, a família regressa à sua cidade de Nazaré, na Galileia. Vamos continuar. Bom, nós vamos começar a fazer a primeira parte da interpretação profunda dessa passagem aqui. Tá? Vai dizer Pastorino assim: o caso de Ana chama-nos a atenção para a dedicação que depois, a certa idade, as criaturas fazem de suas vidas a Deus. Olha, muitas pessoas, muitas mesmo, e até muitas que passaram uma vida muito materialista, depois de certa idade podem se interessar em começar a procurar a Deus. E por quê? Porque começa o desenrolar do caminho de volta para o mundo espiritual. Intuitivamente essas pessoas começam a repensar suas vidas. E já no final elas começam a pensar na possibilidade de que a vida não cessa ali. Então esse é um dos fatores. E evidentemente já aposentadas, desligadas pela viuvez, talvez do casamento, já não tendo mais as necessidades de ter que cuidar dos filhos pessoalmente, porque esses já estão grandes, já estão adultos. Tudo isso as leva a empreender um trabalho na área espiritual, sobretudo as mulheres, nesse ponto. Então você hoje, por exemplo, a gente estava lá em Mendes agora no encontro da Aliança e 90% era de mulheres, ou até mais, mais de 90%, eu acredito até que 95% das pessoas ali presentes em Mendes eram mulheres. Então todas as reuniões que a gente fazia, eu contava 3, 4, 5, 6 homens e senhoras dedicadas à questão espiritual. Isso quer dizer que isso prova um pouquinho que a reencarnação feminina ela tem essa ligação muito profunda com a espiritualidade. E por isso que eu falo que uma reencarnação feminina não precisa estar no corpo físico feminino, pode estar no corpo físico masculino, mesmo o indivíduo sendo hétero. Quer dizer, aqueles poucos homens que estavam lá num evento assim e que se dedicam à questão espiritual, então você vai num centro espírita, você vai numa igreja, você vê muitos homens de idade assim se dedicando às questões do espírito, com exceção de mim e do Marcos, que nós temos apenas 18 anos de idade. E estamos, evidentemente, na questão de quesito espiritual, muito numa encarnação feminina. Talvez na parte prática de lidar com a vida do dia a dia, muito numa encarnação masculina. Mas a gente vê como é que a sabedoria do Pai age, né? E aí continua aqui: embora durante a juventude
vivam a vida do mundo, vai dizer pastor, e depois de algum tempo, sentindo-lhe o vazio, se dedicam à vida de orações e jejuns, aguardando o Messias. Então, todos que se dedicam à parte espiritual, na verdade, vivem uma oração e vivem um jejum. Oração é se sintonizar com o Pai e colocar essa sintonia em prática na vida. Orar, de ação. Orar quer dizer se sintonizar. Ação, colocar em prática na vida aquela sintonia que se consegue com o Pai, que se consegue com as coisas do Espírito. Jejum não é deixar de comer comida pesada ou de beber, não. O jejum, nesse caso, é a atenção, o esforço em buscar um tipo de alimento espiritual diferenciado. Vou falar de um tipo de alimento espiritual diferenciado. Não criticar o próximo. Isso é um jejum. Não julgar aquele que está julgando o próximo. Olha o detalhe. Não julgar aquele que está julgando o próximo. É um tipo de jejum. Não analisar as pessoas pela superfície. É um tipo de jejum. Poderia falar de muitos outros tipos de jejum mais simples, mas eu peguei aqui uns detalhes, só para a gente anotar. Quem puder, anota isso. Porque são jejuns que nos colocam numa posição não de rompimento com o mundo, mas de saber lidar com o mundo usando exatamente dos subsídios que a gente consegue através da sintonia com o nosso Pai Maior. Lembrando que nós somos médiuns, toda oração ativa nossos centros mediúnicos. E quando se coloca essa oração em ação, ou seja, quando ela é completada em todas as suas vias, evidentemente que a nossa mediunidade passa a ser ostensiva e se reflete no nosso corpo físico. Lembra que na passagem do Evangelho que a gente veio vendo até agora, desde lá de cima, do prólogo de Lucas até agora, e das primeiras revelações de João, no primeiro evangelho até agora, que a gente veio fazendo no Novo Testamento, nós passamos pela circuncisão. E, na linha de raciocínio, de aprendizado do intelecto, nós vimos que a circuncisão significa circuncidar-se das coisas materiais. Circuncidar-se significa isolar da capacidade dessas coisas determinarem a ação do nosso espírito na vida. Todavia, não significa, de modo algum, deixar de contribuir com o mundo. Mas, a partir de agora, fazer com que o que vem do alto inspire as nossas atitudes para melhorar o mundo que nós estamos. Que é um mundo, aliás, maravilhoso. E eu sempre falo. As pessoas falam muito, a Terra é um planeta atrasado. Atrasado é tu mesmo. A Terra é um planeta maravilhoso. Aguenta as nossas intempéries, aguenta os nossos ataques à natureza, se reconstrói. Tem aqui espírito atrasado, tem aqui espírito iluminado, tem de tudo aqui. E ela se sustenta. A natureza a gente destrói, a natureza se esforça para reconstruir. A Terra é uma escola. Ela não é um espírito, não é um planeta atrasado. Ela não é um planeta nem de prova e expiação. Ela é um planeta de regeneração, é um planeta de crescimento, é um planeta escola. Quem está em estado de regeneração, de prova, somos nós. A gente tem que entender isso muito claramente. Então a Terra é uma grande escola maravilhosa do Pai, e a prova de que ela é um planeta avançado é o amor dela, capaz de sustentar todas as humanidades que aqui já passaram e as que virão ainda. Tá bom? Então eu vejo a nossa Mãe Terra dessa forma. Todo o simbolismo da vida do Messias é assim compreendido. É o nascimento do Cristo interno, ou seja, do Cristo de Deus, que vem resgatar o povo de Israel. Agora está lá no Cântico de Simeão. Isto é, as criaturas que mesmo pertencendo a Deus, estilo mergulhadas na matéria, combatendo a Deus, que é o sentido etimológico da palavra Israel. Vamos por parte aqui para ficar mais claro isso. Então veja bem, a vinda do Messias pode ser compreendido de uma forma muito profunda, que é o nascimento do nosso Cristo interno. O advento do Cristo é o nascimento do Cristo dentro de nós. É o nascimento da nossa estrutura espiritual vindo de cima. É a nossa profunda sintonia com o Pai, a ponto de modificar o nosso ser e até as nossas células materiais. Esse é o nascimento do Cristo interno. Bom, e o que esse Cristo interno vai fazer com o povo de Israel? Quem é o povo de Israel? O povo de Israel são as ovelhas perdidas de Israel. São o quê? São as células físicas, perispirituais e espirituais
É o nosso quaternário inferior com o seu intelecto e suas potências astrais e etéricas que nós já estudamos várias vezes, sendo utilizadas de forma incorreta, ou seja, lutando contra Deus. Por isso que o sentido etimológico da palavra Israel quer dizer combatendo a Deus. De onde vem esse nome Israel? Vem lá daquela briga de Jacó com Deus. Jacó brigou com Deus, ficou uma noite e um dia brigando com Deus. E aí Deus, ele batizou Jacó de Israel. Na verdade, ele lutou lá com o Espírito, né? Manifestação do amor de Deus, sem dúvida nenhuma. E que batizou ele de Israel. Quer dizer, aquele que briga com Deus, que luta com Deus, que combate contra Deus. Combatendo a Deus. Quer dizer o seguinte, o nosso ser atrasado combate a Deus. Por que o Cristo vem? O Cristo interno, para modificar a estrutura vibratória do ser, para a gente se reconciliar com o nosso maior adversário. Quem é nosso maior adversário? Eu já falei, é a nossa centelha divina. Porque ela quer uma coisa, a gente quer outra. Ela quer a nossa espiritualização, a gente quer churrasco. Ou seja, ela quer que a gente se liberte das amarras materiais, a gente quer poder na matéria. Reconcilia com o teu adversário? Adversário não é o teu inimigo do dia a dia. O adversário maior que nós temos é a nossa centelha divina, o nosso Cristo interno. É esse que é o nosso adversário, que é o adversário da matéria, é o que está atrás de tudo. É nesse sentido. Enquanto eu estou na encarnação, agora veja evidentemente que também não se exclui o ensinamento de Jesus com relação aos nossos inimigos na vida prática. Também não se exclui. Também faz sentido isso. Agora veja bem, o maior adversário é o meu Cristo interno. Porque quando eu me reconciliar com o meu Cristo interno, quando eu me ajustar à lei do Pai, quando eu me ajustar ao Evangelho, dificilmente eu volto a fazer inimigos. Facilmente eu consigo perdoar e humildemente pedir perdão. E se eu não puder pedir perdão, a doutrina espírita nos recomenda uma coisa maravilhosa, que é o seguinte, vou falar bem devagar. Com aquele que você errou, faça um bem muito grande para ele. Faça um bem profundo para ele. Não existe melhor forma de se estabelecer o perdão. Faça um bem para ele. Então vamos continuar nossos estudos aqui. Aspiração comum a toda a humanidade. É mais sentida, é mais forte depois que chegaram as desilusões da vida terrena com o afastamento de tudo o que se tem de mais caro. Ou seja, bens, riquezas, situações, amores, mocidade, cultura. O pastor está dizendo o seguinte, a maior aspiração do ser é se livrar da dor e do sofrimento. E muitas vezes as desilusões que essas coisas materiais nos trazem, quando a gente tem um contato com essas desilusões, por causa de bens, riquezas, situações, amores, mocidade, cultura, até cultura pastorito coloca aqui, tá? Essas desilusões podem nos levar a começar a aspirar uma outra patamar. Ou seja, nos interessar por algo melhor, mais profundo. A gente começa a perceber que essas coisas não trazem a felicidade absoluta. Eu gosto muito de contar o caso da Flávia, que foi uma irmã que deu muita palestra na Aliança, ela desencarnou, e ela, todas as palestras dela, que eu assisti, pelo menos as que eu assisti, ela falava assim no final da palestra: a gente passa a vida toda querendo morder a maçã, na hora que vai morder a dentadura cai. Então quer dizer, a gente passa a vida toda querendo dominar, conquistar tudo que quer, na hora que consegue conquistar, ou a dentadura cai. Quer dizer o seguinte, às vezes eu conquisto muito cedo, muito jovem, mas aí a minha vida está tão atribulada, tão preocupada, com tantas obrigações, com tanto ter que lidar com dinheiro, que eu não tenho tempo para usufruir daquelas coisas. Ou quando consigo já em idade mais provecta, aí literalmente eu já estou de dentadura, aí eu não consigo morder aquelas coisas, a minha saúde física já não permite usufruir delas. Por isso que ninguém conquista o mundo, nem Alexandre conquistou o mundo. A única coisa que vai poder conquistar a Terra, o mundo, é a nossa mudança, a nossa metanoia. Quer saber que metanoia é essa? Sermão do Monte. Vai lá no Sermão do Monte, a gente vê, está tudo lá descrito. O que nós precisamos ser: misericordiosos, pacificadores, ou seja, uma série de coisas que podem realmente modificar a nossa estrutura. Quando tudo parece realmente como é, ou seja, ilusório, ou seja, quando a gente chega à conclusão que isso tudo é ilusório, então o espírito se volta para Deus e fica ansiosamente aguardando o aparecimento do Messias dentro de si mesmo. Aqui Pastorino está falando, é dentro de si. É o melhor lugar. Na nossa consciência, no nosso sentimento, na nossa emoção. Bom,
agora a gente entra numa nova fase. Agora o Pastorino volta aqui nas observações. Então ele vai dizer o seguinte: essa narração discorda da de Mateus, que veremos a seguir, tá? Então esse cântico de Simeão e algumas observações aqui vão discordar um pouquinho de Mateus, mas mais tarde a gente vai analisar isso. Então vamos ver, ó. O que há de comum entre ambas é o nascimento em Belém e a posterior moradia em Nazaré. Então Mateus e Lucas concordam que Jesus nasceu em Belém e depois foi morar em Nazaré, tá bom? Temos um corte aqui no estudo. Embora Lucas a coloque de imediato e Mateus a situe bem mais tarde. Então, Lucas, logo no começo do seu evangelho, já fala que Jesus nasce em Belém. Mateus só vai falar lá na frente que Jesus nasce em Belém. Há uma divergência aí, tá bom? E aí o que acontece? Então, no entanto, a gente vai observar já no início do evangelho o seguinte, ó, essas discrepâncias aqui. Parece que são discrepâncias, mas não são. Primeiro, Mateus ignora a homenagem dos pastores. Lembra dos pastores que vão lá homenagear Jesus? Que é o próximo estudo que nós vamos fazer, tá? Então a gente tem a circuncisão, a purificação, a apresentação ao templo e o encontro com os dois profetas. Lucas desconhece a homenagem dos magos, a massacre das crianças e a fuga para o Egito. Então quer dizer o seguinte, a gente vai ver que esses dois, Mateus e Lucas, vão fazer abordagens diferentes no início do nascimento da vida de Jesus, 2022 anos atrás, algumas horas e alguns dias. Então, Pastorino vai chamar atenção para isso aqui. E por que ele vai chamar atenção logo depois do Cântico de Simeão e da apresentação de Ana, da profetisa ou dessa médium? Você vai começar a analisar isso aí. Então ele faz a seguinte pergunta, pastor: a que atribuir essas divergências? A diversidade de fontes? Se a fonte de Lucas foi Maria, como admitir a omissão de fatos importantes que Lucas omite? Tá? E quando se terão realizados esses acontecimentos narrados por Mateus? Não há dúvida de que só depois da apresentação, porque nos 40 dias entre esse fato e o nascimento, não haveria tempo, dado que Maria não poderia ter saído de casa. Então Lucas Pastorino está fazendo algumas observações interessantes aqui dessas mudanças. E algumas coisas em 40 dias não teriam acontecido, como o Evangelho narra. Olha que interessante. Isso de acordo com o que Pastorino está colocando aqui. Ou poderiam ter acontecido. A gente vê que o Evangelho, ele está, digamos assim, aparentemente, você tem a impressão de que quando você pega os autores, ou seja, os evangelistas, algumas coisas não se cruzam. Depois, tem que vir alguém para explicar. A gente vai além do fato. A gente vai além da personagem. Nós temos que ir na profundidade da coisa. Aí Pastorino, nesse ponto, é fabuloso. Como conciliar o regresso a Nazaré, que em Lucas aparece natural, regressaram para sua casa, e em Mateus, como a ida a um lugar desconhecido por indicação de um anjo? Tá vendo? Mateus fala uma coisa, vão para um lugar desconhecido por indicação de um anjo. Lucas fala, não, regressou para Nazaré, para sua casa. As explicações simbólicas dar-nos-ão a razão. Às vezes, a explicação não está no fato em si. Está numa inversão completa da estrutura da coisa. E nesse ponto, Pastorino foi fabuloso. Como ele captou isso, só a gente lendo para a gente entender mesmo, né? O eu profundo, vai dizer Pastorino, ou o Cristo interno, é o mesmo Cristo de Deus em todas as criaturas. Entretanto, o caminho para alcançá-lo varia de pessoa a pessoa. Faz sentido? Faz sentido. Cada um de nós vai trilhar experiências. Muitas experiências serão coletivas e outras serão muito individuais. E elas vão acontecer em momentos diferentes na vida. E muita experiência individual só vão ser consolidadas dentro de uma experiência coletiva. E outras experiências coletivas só vão nos elucidar através de experiências individuais. Então o momento que isso vai acontecer vai depender muito do tipo de busca que o nosso espírito está fazendo. Mas o Cristo interno é o mesmo. Ou seja, todos temos o Cristo interno. A experiência de um pode ilustrar o que com ele ocorreu, mas não pode ser tomada qual modelo a imitar, vai dizer Pastorino, porque as estradas da periferia ao centro são tantas quanto os rios possíveis dentro de um ciclo. Então quer dizer o seguinte,
São muitas as estradas, todas levam a Deus, até a de dor, até a dos enganos. Então eu posso passar mais tempo na dor, eu posso claudicar mais tempo no erro, ou eu posso, em dado momento, ter um clique e começar a botar a minha vida num processo de retidão e acelerar a minha evolução, não esperando mais o rolo compressor do progresso passar por cima de mim. Ou seja, isso nos mostra a liberdade que o ser tem de escolher o próprio caminho e avançar na senda do Espírito. Então, seria determinístico se eu dissesse que todo mundo tem que passar pelos mesmos eventos na mesma hora, no mesmo momento, etc. e tal. Aí seria determinístico. Mas a única coisa que é determinística no universo, no coração de Deus, é a nossa felicidade futura. Os caminhos são diferentes e podem ser galgados de forma diferente, justamente para que o ser tenha a liberdade de, nessas bifurcações, tomar a decisão de mudar os seus rumos e encontrar rumos melhores. Porque se não fosse dessa forma, nós ficaríamos como autômatos, não teríamos a liberdade de mudar a nossa trajetória, reconstruí-la, transformá-la de forma melhor. E a gente estudou sobre trajetória lá no nosso querido professor Petrobaldi, e vimos a coisa através das espirais, das transformações das espirais. Com a individualidade se plasmou, cada individualidade se plasmou através de milênios, vai dizer Pastorino, na constituição dos próprios hábitos diferentes dos demais. E a evolução conduzirá cada um por seu caminho especial. Então, mesmo que a minha individualidade ela passou por construções, em detalhes podem ser diferentes um do outro. De forma analógica, de forma de atração de semelhantes, tá? Semelhantes não em tudo, mas semelhantes vibratoriamente, eu posso estar no mesmo mundo, no planeta Terra. Lembre-se que eu sou oriundo do amor do Cristo também, das suas células, a gente estudou isso também. Paulo de Tarso confirma isso, nós somos corpo de Cristo. Então quer dizer o seguinte, por semelhança, por atração, vibratoriamente, eu posso galgar experiências diferentes, parecidas, análogas, num mundo análogo. Por isso que a gente vê que as experimentações da vida já começam muito antes da gente chegar no reino nominal. É verdade. Não é de admirar, pois, que escrevendo sobre o mesmo assunto, Lucas divirja de Mateus nos fatos. Olha onde é que Pastorino foi chegar. Que para o espírito pouca ou nenhuma importância tem. Mas os fatos foram necessários para que a gente pudesse, por meio da exterioridade, sentidos, intelecto, chegar no espírito. Mas os fatos materiais, para o espírito, pouca importância tem. Importa a sua experiência como ser. Mas cada um precisa de uma via de entendimento. Em dado momento, eu vou olhar para um livro, eu vou saber o conteúdo desse livro só de olhar para esse livro. Agora eu tenho que ler o livro, decorar várias encarnações e ainda assim vou esquecer. Então nós começamos a perceber as vias da coisa, como é que funciona. Não são livros históricos que estamos lendo. Olha o que passou então. A Bíblia, ou seja, o Pentateuco da Bíblia, composta por 5 grandes livros, não é um livro histórico. Que nós estamos lendo mais obras que ensinam através dos fatos, realidades concretas e objetivas, de modo pelo qual poderá alguém atingir Deus dentro de si. Por isso que Pastorino pega todo o Evangelho e transforma na nossa via interior. Então a Bíblia não é um livro histórico. Ele é um tratado importantíssimo sobre o nosso ser. Eu falava antes sobre a humanidade. Ele é um tratado psicológico profundo sobre o nosso ser. Assim, Mateus esconde fatos e narra acontecimentos que esclarecerão certos pormenores da árdua e longa busca do abismo do eu, enquanto Lucas prefere outras que, embora levando ao mesmo objetivo, perlustram outras sendas. Claro que o evangelho teria que ser escrito dessa forma. Claro que cada evangelista teria que atacar um momento do evangelho. Alguns vão ser mais violentos, mostrando os fatos, os resultados, as dores. Outro vai mais pelo lado do espírito. Olha que interessante. Porque o evangelho foi escrito para todos. Até para aquele ser que só entende a fé do cavalo, para aquele que está começando a entender a fé raciocinada, para aquele que está começando a abdicar da própria fé egoísta para pensar no pensamento divino em si. Olha como a gente tem que pensar, olha como a gente tem que refletir, olha quanta coisa para aprender na vida. Mas, acidentado,
porque mais externo e glorioso em Mateus. Tá vendo? Mateus é mais acidentado, mais, né, mais externo, mais glorioso, quer dizer, mais cheio de, né, mais sereno porque é mais interno e singelo em Lucas. Olha que legal. Então a gente está vendo a narrativa dos autores. Mais terreno e ativo no primeiro, de Mateus. Estou falando de magos, massacre, fuga. Mais celestial e místico no segundo, anjos, lei, templo, profetas, Lucas. Os dois cumpriram a sua missão perfeitamente. Por isso que até hoje, quem não entende a religião de forma profunda, a espiritualidade, se liga mais às coisas terrenas. Ah, Deus vai vencer, então tem que pegar a espada e matar em nome de Deus. E eu já falei, o homem não mata em nome do demônio, ele mata em nome de Deus. Você já viu alguém matar em nome do demônio? Fala a verdade. Quase você não ouve isso. É outro caso na televisão. A maioria, as cruzadas, os desatinos religiosos, as pseudo-guerras santas, que são as pequenas jihadis, tudo em nome de Deus. Então se liga ao aspecto fenomênico da religião. E embora existam essas alusões na religião pelos profetas, pelos escritores, pelos apóstolos, pelos evangelistas, essas vias mais pesadas, que são as vias da exterioridade da matéria, que também apresentam o evangelho, mas mostrando a dureza da vida, elas na verdade têm o objetivo de chegar ao espírito. Mas também está previsto no evangelho, através também de outros evangelistas, como é o caso de Lucas, mostrar apenas a via do espírito, sem a necessidade do arranca-pele no nível da matéria. Por isso que eu sempre falo, escolha a tua virtualidade, escolha o teu caminho. Você pode escolher um caminho seguro, espiritual, ou você pode escolher um caminho cheio de tormento. Viu lá? Ana, começo da vida. 7 anos casada, preocupadas com bens materiais, ostentação, depois das desilusões, tá lá no templo orando. Vai para Lucas. Não é que Mateus está errado, não. Mateus está certíssimo, mostrando o que ele trouxe. A gente está vendo aí a abrangência do evangelho. Olha como Pastorino, por isso que eu falei, foi fabuloso em pegar esse detalhe. Às vezes a gente vai ler o evangelho a vida toda, vai ler vários livros e não vai pegar esse detalhe. Pastorino pegou. Por isso que Kardec falou. Outros autores virão. E a doutrina espírita precisa ser avaliada, precisa ser corrigida, precisa ser modificada nos seus pontos. Principalmente quando a ciência der a palavra. Olha a coragem de Kardec para falar isso. Tem que ser um espírito muito nobre para falar uma coisa dessa. Para o sentido esotérico e profundo, simbólico e místico, nada importavam essas divergências superficiais de personalidade, e sim o significado oculto que se desprende das palavras veladas, depreende das palavras veladas. Então, o sentido esotérico profundo, simbólico, místico, tá? As divergências, os problemas da personalidade superficial não importam. Ele já está num outro nível, mas é preciso também atacar outro lado. Verificamos, pois, que aquele que se aventura na estrada abismal, que leva às profundidades altíssimas do eu supremo, pode trilhar várias sendas. Aí vamos continuar isso aí. Vamos ver onde é que vai chegar, pastorino. Ó, uma ensinada por Mateus, 2 sendas, como nós já tínhamos falado, 2 caminhos. A primeira ensinada por Mateus se dirige através do movimento personalístico. Quaternário inferior, que já estudamos. Intelecto, animal, ou melhor, astral, etérico. Ou também nas 4 pontas, mineral, vegetal, animal, nominal. Então, movimento personalístico atraindo a atenção de magnatas e dignatários que se assustam com a novidade e começam a mover perseguições e a buscar a eliminação da nova força, que na sua humildade, a palha de presépio, ameaça a segurança dos tronos e os privilégios dos potentados. Aí nós tivemos aqui o que? A presença de Jesus, que ameaçava o trono de Herodes. Uma manifestação exterior, movimento personalístico, que aparece, que vai mexer com quem? Com Herodes. Personalístico de Jesus não, mas ele olha o que? A parte material. Qual a preocupação dele? Ganhar o Cristo interno dentro de si, se libertar da dor, do sofrimento, da matéria? Não. Eliminar o Cristo, porque ia tirar o trono material dele, porque ele queria continuar na matéria. Senda. Uma senda mais demorada, mais difícil, mais complexa. Vai ter que sofrer mais.
Vai ter que voltar em encarnações complicadas para poder reverter esse padrão, até chegar na parte espiritual. Escolher outra senda. Há necessidade, então, de buscar-se um refúgio no silêncio da solidão, exilando-se para outros ambientes. Aí o que Jesus faz? O que José faz, orientado pelo Espírito? Busca o silêncio. Então, o ser que busca a espiritualidade profunda acaba se silenciando em dados momentos para se proteger. Porque ele atrai também a perseguição daqueles que estão na senda ainda extremamente personalística. Aí continua. A outra, revelada por Lucas, caminha pelo lado mais ascético, menos mundano, e encontra na oração anjos do Senhor, templo, profetismo ou psiquismo, a sua máxima expansão. Ou seja, aí não há perseguições nem necessidade de fuga. Então, é o seguinte, agora Lucas está jogando, o pastor está dizendo o seguinte, na via exotérica da religiosidade mundana, a gente tem o quê? A gente tem os tropeços. Na via do espírito é a fuga, ou seja, a entrada no caminho ascético, profundo, que só se dá no coração, no segredo, no sacrário da alma, que Deus vê. Mais segura, mais profunda. Aí por isso que a doutrina espírita vai falar, vai fazer os trabalhos na casa espírita, lá na tua igreja, onde você quiser, seja humilde. Ou seja, seja introspectivo, faça o bem, auxilie teu próximo. Não queira ser melhor do que ninguém, pelo contrário, se você tem alguma coisa boa dentro de você, faz tudo para o outro também ter. Mas não compita, não faça competições predatórias, isso não leva a nada. Então, a jornada é mais tranquila pelos atalhos do espírito, cortando-se logo o apego à matéria, a circuncisão, e consagrando-se a vida a Deus. A apresentação onde se encontram os arautos do céu, médios ou profetas, ou seja, aqueles que estão se dedicando ao Pai, que são os médios dos profetas, ou profetas, ou aqueles dedicados ao Espírito, que lhes apresentam palavras de conforto e de advertência. É isso que a gente faz na senda espírita. Na senda espiritualista a gente está junto, numa via mais segura, mais tranquila. Vamos levar essa via para dentro de nós, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa interação com a vida. Então, o que a gente viu aqui nesse estudo? Nós vimos que o espírito em sua jornada atravessa fases. Primeira fase é a fase do primitivo. Preocupação com bens, riquezas, situações, amores, mocidade. Tô velho, tô jovem, queria estar jovem eternamente. Situações, riqueza, bens. É a fase do primitivo. É a senda do primitivo. Astuto, aí já é a segunda senda. Um pouquinho melhor que o primitivo. Cultura, intelecto, religião, posições terrenas, necessidade de reconhecimento e aplauso. Até cultura. Porque às vezes uma cultura, ela pode cristalizar o indivíduo na preocupação de cultura regionalista. Vira um bairrista. É linda, cultura maravilhosa, mas vira um bairrista. Não sabe mais analisar a vida. Ele quer supervalorizar aquilo que está perto dele para ele poder se sentir grande. Ele não se integra à universalidade do amor divino. Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião de estudo, tinha um senhor que já estava há muito tempo naquela reunião de estudo lá, e toda reunião de estudo ele começava falando uma coisa negativa. E ele sempre terminava falando mal do governo, porque o governo só quer ganhar dinheiro, não sei o que. Um dia eu falei para ele, mas o senhor está vivendo uma vida de muita superfície. Eu me desculpe falar. Evidentemente fui educado, não falei dessa forma. Eu levei ele para um canto e falei, isso está acabando com o senhor. O senhor está aqui há tanto tempo, entendendo que precisa entrar na segunda etapa. Não adianta ficar preso achando que a solução da vida está em solucionar o Brasil. Está em solucionar o Senhor. Cada um de nós fizermos isso, a vida vai melhorar muito. E o senhor pode passar a vida toda querendo criar bem-estar para o próximo material. Uma hora o senhor vai ter que desencarnar e esse próximo também. Então, a gente tem que ser inteligente. Não adianta criar benefícios materiais sem preparar o caminho do espírito. Porque o espírito volta com uma necessidade de aprendizado, aqueles benefícios materiais vão por água abaixo, para que a desilusão possa colocá-lo no caminho da verdade e do bem. Tipo do amor. Rompimento com a materialidade é a circuncisão. Espiritualidade, responsabilidade profunda, confiança e sabedoria.
Então nós vimos aqui já 3 sendas, 3 caminhos de sendas aqui, que são sendas e vão levar a Deus. Mas você olha para onde você está agora e aí vê por onde você ainda vai ter que passar. E se nós formos inteligentes, a gente vai olhar para esses 3 tipos aí, a gente vai descobrir rapidamente que a gente tem um pouquinho de cada deles. Mas lá do último, do amor, é o que a gente tem menos. E do primitivo, ó, provavelmente é o que a gente tem mais. Muita paz e Jesus nos ampare.